Oração, ação, mais um encontro nosso, sempre com base em O Livro dos Espíritos. Estudar questão a questão esse livro é uma jornada de grande valor, de grande profundidade para todos nós. Ajuda-nos a entender a vida, ajuda-nos a entender a nós mesmos, ajuda-nos a nos motivar para esse sacrifício sublime que é o sacrifício de nós mesmos, do eu aparente em nome do eu essencial. Ensinou-nos João Batista, quando provocado, quando espicaçado na sua vaidade, no seu egocentrismo, no seu egoísmo, pelos fariseus que diziam que aquele que ele tinha batizado estava um pouco mais adiante, reunindo muito mais pessoas do que ele mesmo. Oportunidade que era dada para ele pelos inimigos para aumentar, para inchar o seu falso eu. Ele lhes respondeu: mas eu não disse que eu não era digno de atar as suas sandálias? É preciso que eu diminua para que ele vença, para que ele aumente. É a trajetória, é o sacrifício fundamental, é o único sacrifício bem visto por Deus. O sacrifício dos nossos interesses, das nossas vaidades, das nossas máscaras. O sacrifício do homem velho. Porque é preciso que diminua o homem velho para que aumente, para que se expanda o homem novo, a consciência, o Deus em nós. É disso que nós temos falado, é disso que nós falaremos hoje. O sacrifício mais agradável a Deus. Se eles são os sacrifícios sempre motivados por crueldade, se há algum sacrifício humano que seja agradável a Deus. Vamos estudar isso? O Livro dos Espíritos. Questões 669b e 670. Vamos lá. 669b. Os Espíritos tinham explicado que havia uma lógica perante a mente primitiva, perante a lógica do homem primitivo, que havia uma explicação para o sacrifício humano. Pensava-se na antiguidade, na primitividade humana, pensava-se que, como pensa-se até hoje, que quanto maior o valor do presente, maior a homenagem que se faz ao presenteado. Isso nas relações humanas, nas relações religiosas, na relação com Deus,
quanto maior a graça, quanto maior o favor que se buscasse perante Deus, maior deveria ser o sacrifício. Sacrifício de frutas, de animais menores, portanto, por essa lógica, seriam menos relevantes, menos importantes do que sacrifícios de animais superiores. E o sacrifício de animais superiores seria menor frente ao sacrifício de seres humanos. A lógica da matéria, a lógica do materialismo, a lógica daquele que se submete apenas ao valor das coisas, dos corpos, é essa. É nesse contexto, com essa lógica, que devemos analisar os sacrifícios humanos que eram tão comuns na antiguidade e que existem de alguma forma até hoje. E é nesse contexto que pergunta Kardec: então, de acordo com essa explicação, os sacrifícios humanos não se originam de um sentimento de crueldade? E a resposta é: de um sentimento de crueldade, não, mas de uma falsa ideia do que seria agradável a Deus. Vejam o que ocorreu a Abraão. Abraão é um personagem bíblico no livro do Gênesis, que pretendeu oferecer seu filho Isaque em sacrifício como prova de obediência a Deus. Mas foi impedido pela intervenção de um espírito. Com o tempo, dizem os espíritos nessa resposta à pergunta 669b, com o tempo os homens passaram a cometer abusos, sacrificando seus inimigos, sacrificando, se os sacerdotes eram homens, sacrificando mulheres, se os sacerdotes eram adultos, sacrificando crianças. Ou sacrificando seus inimigos. Deus jamais exigiu sacrifícios, nem de animais, nem de homens. Não há como imaginar que se possa honrar Deus através da destruição inútil de suas criaturas. Não há lógica superior nisso, mas há uma lógica baseada nas relações com espíritos inferiores. Espíritos inferiores, a espíritos inferiores interessa o sacrifício. A revelação dos espíritos nos diz que, por exemplo, nos locais onde ocorre a matança de animais, há uma grande concentração de espíritos inferiores. Porque o espírito materializado, denso, que foca sua atenção no corpo, nos prazeres materiais, nos prazeres sexuais, nos prazeres da mesa ou nos vícios, que esses espíritos são muito densos, são quase encarnados, sem terem corpos. A sua primitividade faz com que o seu corpo espiritual funcione como uma prisão
quase como um corpo físico. Dessa forma, essa materialidade da sua vida, dos seus interesses, o aprisiona quase como um corpo físico. Essa lógica dos sacrifícios vem daí, porque espíritos de baixa condição, em todos os tempos e até hoje, estabeleceram um comércio, um intercâmbio, uma troca com espíritos encarnados também de baixa condição. Para se nutrirem dos fluidos mais densos, mais primitivos, que são justamente esses fluidos que exalam da morte de animais, de seres humanos. Eles trocam esses fluidos vindos do sangue de animais e dos seres humanos por favores que os seres humanos primitivos se interessam em obter. E assim se dá um comércio todo baseado na primitividade, no sensorialismo, no interesse, na vaidade. Onde pessoas pedem benefícios para si, malefícios para os outros, e os espíritos, como jagunços, como matadores de aluguel, trocam esses fluidos por manipulações, por aprisionamentos de outros seres, sempre que isso é possível, porque não é sempre possível. A feitiçaria, a manipulação de vidas não está sempre acessível dos espíritos inferiores. Para isso acontecer, aquele que será manipulado precisa estar na mesma baixa vibração dos espíritos. Se ele possui uma vibração um pouco mais elevada, já se torna inalcançável para os espíritos inferiores. Então, sempre houve, e até aqui continua a haver, esse intercâmbio de baixa vibração entre encarnados inferiores e desencarnados inferiores. Claro que não haverá espaço para esse tipo de ritos, para esse tipo de religiosidade no mundo de regeneração para o qual a Terra está migrando, está evoluindo. Estágio muito diferente. Mas isso formou uma crença. Isso alimenta uma crença na ignorância, na má intenção, naqueles que se encarregam a triste tarefa de deturpar a espiritualidade, a religiosidade, a relação da criatura com o Criador. Dá certo a feitiçaria? Dá certo, já dissemos, quando aquele que vai ser
enfeitiçado, digamos assim, está na mesma vibração. Tudo no movimento espiritual rege-se pela sintonia. E alguém pode perguntar, por que Deus permite que o mal assim se faça? Em primeiro lugar, precisa se compreender essa questão da sintonia. Em segundo lugar, a consciência, a vivência da má sintonia propicia aos envolvidos uma ferramenta fundamental para a evolução. A consciência da sua primitividade. Só o alcoólico que tem consciência do seu alcoolismo se abre à transformação. Só o ignorante que reconhece a sua ignorância se abre ao aprendizado. Segundo a filosofia, só aquele que reconhece a sua incompletude é que se abre a um processo crescente de completude. Isso é até óbvio. Mas qualquer observação indica que o homem reluta demais, que a criatura humana reluta demais, evita ao máximo, por sua vaidade, o reconhecimento da sua incompletude, da sua ignorância, da sua doença. E é por isso que Deus, digamos assim, permite as más influências dos espíritos, porque essas más influências aumentam, exageram não criam, mas exageram as más tendências das pessoas, e ao fazer isso propiciam que a consciência da sua insuficiência se instale. Grande ganho, como dissemos, para a evolução. Porque somente aquele que reconhece a sua fraqueza se abre à força, se candidata a se fortalecer. O bêbado precisa do fundo do poço, precisa do grande vexame para se conscientizar da sua doença. E é assim que Deus escreve certo por linhas tortas. Que Deus usa a obsessão, a influência espiritual inferior, a feitiçaria, porque a vivência das piores vibrações, das piores condições espirituais, favorecem que os doentes finalmente aceitem a sua doença, os ignorantes percebam e admitam a sua ignorância, candidatando-se à transformação. Muito bem. Questão 670. Algumas vezes os sacrifícios humanos, isso pergunta Kardec, algumas vezes os sacrifícios humanos foram praticados com intenção piedosa. Isso poderia ter sido agradável a Deus? Os sacrifícios humanos feitos com intenção piedosa, com a intenção de agradar a Deus, poderiam ter sido realmente agradáveis a Deus? A resposta é não, jamais. O que Deus julga é a intenção.
Então, se uma pessoa tem muito a intenção de agradar a Deus, mas faz isso através do sangue de animais e de pessoas, a sua intenção será considerada, mas o seu ato acarretará consequências que ele precisará arcar, com as quais ele precisará arcar, que lhe gerarão karma, que gerarão responsabilidade para ele. Então vamos à resposta. Jamais o sacrifício humano seria agradável a Deus, mesmo que ele fosse praticado com boa intenção, com intenção piedosa. A sua intenção seria considerada, mas os sacrifícios, o sangue, a morte de animais e de seres humanos sobreviria e sobrevirá sobre aqueles que as praticarem em peso, como um erro, como um mau plantio que lhe geraria inevitavelmente uma má colheita. Os homens primitivos, dizem os espíritos ainda nessa resposta, em sua ignorância, acreditavam praticar um ato louvável ao sacrificar um de seus semelhantes, um ser humano. Nesse caso, Deus levava em conta apenas a intenção e não o fato em si. Esse fato em si acarretaria sempre, e muito mais agora, quando a informação é muito mais disponível, responsabilidades para aqueles que o praticarem. E continuam eles, os espíritos, respondendo a essa pergunta. Ao se melhorarem, os homens reconheceram seu erro e passaram a reprovar tais sacrifícios, que não eram mais aceitos pelos espíritos encarnados esclarecidos. Digo esclarecidos porque os espíritos estavam até então com sua visão encoberta por um véu material. Só viam a questão dos sacrifícios pela lógica material. Mas utilizando seu livre-arbítrio, eles puderam ter a percepção de sua origem e de sua finalidade. Muitos, por intuição, tinham consciência do mal que faziam, embora continuassem a praticá-lo para satisfazer as suas paixões, para buscar os atalhos, para buscar as facilidades. Porque ao espírito de má intenção, ao espírito que busca atalhos, ao espírito que foge do caminho principal de harmonização com Deus, que é a melhoria interior, que é a prática do bem, interessava ter um atalho, um jeitinho, uma maneira que, através da qual ele fugisse desse meio que a sua consciência, que a nossa consciência informa ser o melhor para nos melhorarmos frente a Deus. A melhoria interior, a prática do bem. Como espíritos de má vontade não se dispõem a essa melhoria interior, não se dispõem à prática do bem, lhes é conveniente cultivar uma crença que no fundo, a grande parte deles já sabe ser inútil. Mas eles sustentam pela conveniência que essa prática traz para eles mesmos. É conveniente, mas é inútil. É conveniente, mas gera responsabilidade. Quase nada que convém é realmente bom.
Paulo diz exemplarmente: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Deus nos ama em liberdade, nos permite cometer até os maiores desatinos, mas evidentemente nenhum desses desatinos, e o sacrifício humano é, assim como o sacrifício animal, é claramente um desatino da mente humana, nem tudo nos convém. Parece que nos convém. Para a alma de má vontade, parece que convém, mas evidentemente é inconveniente, porque nos acarreta reparações, nos acarreta pesos, nos acarreta inimigos que nos atrasarão necessariamente a caminhada. Então muitos, por intuição, tinham consciência do mal que faziam, muitos desses que praticavam os sacrifícios humanos e animais desde a antiguidade, já tinham, por intuição, consciência do mal que faziam, embora continuassem a praticá-lo para satisfazer os seus interesses, as suas conveniências, as suas paixões. Entre esses que até hoje defendem os sacrifícios de animais e de seres humanos, há necessariamente, muito mais agora, porque dispomos de muito mais informações, a responsabilidade, o karma, a acomodação, a moral de conveniência que eles usam para tentar sufocar a sua própria consciência, a sua verdadeira consciência, que lhe acusa, que lhe aponta o erro e a responsabilidade que necessariamente terão que assumir. Veja se isso condiz com o seu pensamento. A criatura humana sempre imaginou tribunais espirituais, presididos por Deus, por Jesus, por espíritos de luz. O verdadeiro tribunal espiritual está em nós. Portanto, é impossível de fugir dele. Mais cedo ou mais tarde, todos nós teremos que ouvir a voz do juiz interior, a voz da nossa consciência, que nos levará a responder por todos os nossos atos, inevitavelmente. Que tudo isso ilumine, ative a consciência em todos os seres humanos da Terra. Porque será dirigidos por essa consciência que nós poderemos finalmente dar o salto, fazer a mudança em profundidade, em espírito, em verdade. Muito bom. Saudar os amigos espirituais, amigo da Seara de José, José Ferro, nosso grande amigo, um grande abraço para você também. Gugu Souza, Simone Magalhães. Opa, deixa eu ver o que eu fiz aqui. Regina Frutuoso Guerra, Andréa Santos, multiplicando para uma série de amigos, nós estimulamos vocês a fazerem o mesmo. Sayonara Angélica, dizendo das suas saudades, nós também estamos com saudade de você, minha amiga. Enir Cajazeira, Avelino Carvalho, boa noite. Andréa Santos, boa noite. André Salvadori, boa noite. Adelaide Dias, boa noite. Transborde,
compartilhe, ilumine. A felicidade da prática do bem, a alegria de ser útil, deve dirigir cada ato de nossas vidas. Um grande abraço a vocês e amanhã voltaremos com esses estudos. Paz e bem a todos vocês. Até amanhã.